students, how are you? I'm Teacher Andrea and I'm here with you. Estamos nós aqui para mais uma aula de inglês. Sejam todos bem-vindos e vamos começar a falar sobre o objetivo da aula de hoje. O objetivo é examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. Então, vamos começar com essa pergunta. O que você costuma fazer nos finais de semana? Sabe dizer alguma dessas atividades em inglês? Final de semana é tudo de bom, né? E aí, você sabe contar para alguém o que você realiza nos finais de semana, essas atividades? Você consegue falar em inglês? Bom, vamos adiante que nós vamos aprender algumas atividades. Para isso, nós vamos acessar a plataforma Inglês Paraná. O endereço digital está ali, você vai colocar aí no seu celular ou no seu computador, caso você tenha disponibilidade de internet nesse momento. E aí você vai digitar o seu login, a sua senha. Nós estamos estudando o nível 2, unidade 1, e vamos estudar a lição 2, que vai tratar dos vocabulários, né, o vocabulário de atividades divertidas. São aquelas atividades que nós fazemos nas nossas horas livres, no final de semana, ok? Em seguida você clica em começar. Caso você não tenha acesso à internet nesse momento, não se preocupe, você vai acompanhando as atividades conosco e aquelas que forem para responder por escrito, você faz aí no seu caderno. Combinado? Let's go! Então vamos lá, estudantes? Vamos começar então como descrever o final de semana falando nas nossas atividades divertidas. Então, aqui na lição número 2, nós vamos ver o vocabulário das atividades divertidas. Go to a restaurant. Então, nós vamos praticar a pronúncia das atividades e nós já temos a primeira atividade. Aqui vocês conseguem ouvir a pronúncia e caso você tenha alguma dúvida sobre o significado desse vocabulário, você pode clicar aqui, ó, em notas sobre o vocabulário. E aqui você tem a tradução, como se pronuncia e tem também ali a explicação em inglês e alguns exemplos. Então, vamos conferir a pronúncia. Go to a restaurant. Então, go to a restaurant é ir ao restaurante. Surf the internet. Surf the internet é navegar na internet. Talk on the phone. Conversar ao telefone ou falar ao telefone. Play tennis. Jogar tênis. Sleep. Dormir. Go to the movies. Ir ao cinema. Meet friends. Encontrar os amigos, os colegas. Ride a bike. Aqui é andar de bicicleta. Play basketball. Jogar basquete. Go swimming. E por último, go swimming é nadar, né? Ir nadar. Bom, agora nós vamos fazer uma atividade, mas antes disso, nós vamos voltar lá para os slides para eu fazer uma explicação para vocês referente ao vocabulário que nós acabamos de estudar.
Ok, students? Então vamos lá. Eu tenho uma observação, algo importante para nós aprendermos agora, que é a diferença de cinema e movies. Então, no inglês britânico se diz cinema, para o que nós brasileiros chamamos de cinema. Veja que a escrita é igual. A única coisa que vai mudar é a pronúncia, ok? Nesse caso, a diferença está apenas na pronúncia. Os britânicos colocam a tonicidade na primeira sílaba. Nós dizemos cinema e eles colocam a sílaba mais forte, a primeira. Então, a gente lê cinema. Já os americanos, eles usam a palavra movies, ou então o termo movie theater. Há outras diferenças marcantes entre países que falam a língua inglesa. Você conhece um outro exemplo, além desse que eu trouxe para vocês? Cinema e move. Você conhece mais algum? Então, é importante vocês irem observando essas diferenças, né? Porque às vezes em algum livro, algum texto, algum filme você escuta cinema, outros vocês podem escutar movie. O significado é o mesmo, certo? Vamos voltar então para a plataforma para continuar a nossa atividade. Agora nós vamos fazer uma atividade que vocês precisarão relacionar as duas metades de cada frase. Então nós temos aqui uma coluna com os verbos e a segunda coluna com o complemento. E você precisa relacionar essas duas colunas. É só você arrastar a sua resposta na frente do verbo. Ok? Vou dar um tempo para que vocês possam responder a atividade, logo nós voltamos para corrigir. Ok, então vamos conferir a resposta.
nós temos ali então o verbo go, né? Então nós vamos relacionar com o swimming. Go swimming é ir nadar. Surf, the internet, que é navegar na internet. Go to the movies. Movies, né? Vocês sabem, é cinema, ir ao cinema. Go to a restaurant, ir ao restaurante. Play, tênis, jogar tênis. E o último, ride a bike, que é andar de bicicleta. Nesse caso, nessa atividade, nós vamos ouvir, é uma atividade de listening, e escolher a resposta correta. Então, é fim de semana, Jenny e Harry, dois colegas, se encontraram inesperadamente. Você vai escutar a gravação e responder as perguntas escolhendo a resposta certa. A primeira pergunta, where are Jenny and Harry? Onde estão a Jenny e o Harry? Preste atenção no listening para que você possa responder a pergunta. Hi, Jenny. How are you doing? Great. So, what are you doing in the park, Harry? Oh, I come here every weekend. I go running in the mornings. Sometimes I ride my bicycle. That's great. I really like this park too. I play basketball here on Saturday morning with my friends. Really? Yeah. And on Sunday afternoons, I have a tennis class. Cool. Yeah. Well, see you Monday. See you Monday. E aí, onde que estão a Jenny e o Harry? A resposta correta é in a park. Eles estão em um parque. Segunda pergunta, what does Harry do in the park? O que que o Harry faz no parque? Então, eu vou colocar novamente para vocês escutarem e vou parar quando ele colocar a Jenny. resposta. How are you doing? Great. So, what are you doing in the park, Harry? Oh, I come here every weekend. I go running in the mornings. Então, ele disse o que que ele faz no parque. He goes running. What does Jenny do on Saturday morning? Então, preste atenção o que que a Jenny faz no sábado de manhã. Sometimes I ride my bicycle. That's great. I really like this park too. I play basketball here on Saturday morning with my friends. Really? Yeah. And on Sunday afternoons, I have a tennis class. Cool. Bom, então vamos ver o que que a Jane faz, né, no sábado de manhã. She plays basketball. Então vamos marcar aqui. What does Jane do on Saturday? Então, no exercício anterior ali, na pergunta anterior, ela diz também o que ela faz aos domingos. Então, she goes to a tennis class. Então, agora nós vamos escutar e gravar o que nós escutamos. Preste atenção na entonação, porque ela também faz diferença na sua resposta. Não se preocupe se algumas vezes aparecer uma palavrinha ou outra laranja, porque nem sempre o seu microfone vai captar exatamente a maneira como você falou. Se tiver dúvida, você pode repetir quantas vezes quiser. Então vamos iniciar. What do you usually do on the weekend? What do you usually do on the weekend? Vamos tentar de novo. Nem sempre ele capta corretamente a nossa resposta. What do you usually do on the weekend? I usually get up late on Saturday. Então vamos prestar atenção na pronúncia para nós gravarmos a resposta. I usually get up late on Saturday. I usually get up late on Saturday. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon?
On Saturday afternoon, I sometimes play tennis. On Saturday afternoon, I sometimes play tennis. On Saturday afternoon, I sometimes play tennis. In the evening, I usually watch TV. In the evening, I usually watch TV. Sometimes I meet friends or go to the movies. Sometimes I meet friends or go to the movies. See you on Monday. See you on Monday. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Vamos tentar novamente. Have a nice weekend. Ok. Essa atividade você pode praticar quantas vezes quiser. Se você quiser repetir aquela que ficou com alguma palavrinha em laranja, não tem problema, pode ficar à vontade. Agora nós vamos fazer a tarefa final, que é a lição número 3, né? É a atividade, desculpa, a lição 2, mas a atividade número 3, que é como descrever o seu final de semana. Então, novamente você precisa aí ativar, né, o seu microfone, porque você vai precisar falar, e o contexto é sexta-feira, seu colega está ansioso pelo fim de semana, ouça e grave a resposta correta. Então você vai ouvir a pessoa falando no vídeo e você precisa interagir respondendo, gravando a resposta correta. Quando vir uma lacuna, complete com informações verdadeiras sobre você. Então vamos iniciar. It's Friday. I love Fridays. Então ele diz que ele ama a sexta-feira, que é sexta-feira, então a gente vai perguntar. What do you usually do on the weekend? Vamos gravar porque ele não reconheceu a resposta correta. What do you usually do on the weekend? Agora sim. Well, on Saturday, I usually get up at 10 or 11 in the morning. What about you? What time do you get up? Então ele diz o que ele faz, né, no final de semana e pergunta, e você, né, o que você faz? Então a gente vai responder o que nós fazemos, ou que horas que nós levantamos. Então, I usually get up at 9 o'clock. What do you do after that? E aí, o que você faz depois disso, depois que você acorda? Então, nós vamos colocar a resposta B, porque nós vamos dizer o que nós fazemos depois que nós acordamos. Então, tem que ser in the morning. Então, você vai completar aí com o que você faz de manhã depois que você acorda. In the morning, I have a breakfast. Yeah, I do that sometimes. E aí ele diz, eu também faço isso às vezes. Então agora nós vamos ter que fazer uma pergunta. Então a mais indicada aqui é a letra A. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? In the afternoon, I meet friends or go to the movies. How about you? Então ele diz que ele encontra os amigos ou ele vai ao cinema and about you. E você, né? O que você faz? Então, e aí nós vamos responder o que nós fazemos à tarde.
Então eu vou colocar a minha resposta e você grava a sua de acordo com a sua rotina do final de semana. In the afternoon, I usually play volleyball. On Sunday, I sleep. Sometimes I do nothing all day. Então aí ele diz o que ele faz ao domingo, que aos domingos ele dorme, porque ele não tem muita coisa para fazer, então ele dorme aos domingos. Então vamos colocar a nossa realidade aqui, o que nós fazemos no domingo. Letra B, on Sunday I go to the restaurant. On Sunday I go to the restaurant. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. It's the weekend. See you on Monday. Então ele faz uma contagem regressiva para a chegada do final de semana, né? E aí ele se despede. See you on Monday. Te vejo na segunda-feira. E aí nós vamos fazer a nossa despedida também. Have a nice weekend. Ótimo! Com essa atividade a gente aprendeu a falar o que nós fazemos no final de semana e estamos aqui com mais uma etapa concluída. Ok? Nós fizemos até aqui na plataforma e agora vamos só resumir o que nós aprendemos nessa aula. Nós aprendemos a examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. Então nós vimos algumas diferenças de palavras, né? O movie e o cinema. Aprendemos a falar sobre o que nós fazemos no final de semana e você pode praticar isso com os seus colegas, certo? Bom, nossa aula termina aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye!